Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre um livro que vocês me pediram muito para ler e para comentar, O Estrangeiro, de Camus. Eu li este livro pela terceira vez, porque esse foi um dos prometidos naquele vídeo de releituras para 2017 e já tinham me pedido muito para ler. E recentemente eu li A Náusea. Então, se você se interessa muito por esse tema, eu aconselho você a assistir antes A Náusea, o vídeo sobre a náusea, em que eu comento o livro do Sartre sobre existencialismo, para depois assistir esse. Não que eles sejam interdependentes, mas assistir aquele lá vai ajudar. Eu vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhada lá. Se bem que também você pode assistir depois de assistir este vídeo, assistir A Náusea e depois de assistir esse vídeo. Mas eles não são interdependentes, mas um complementa o outro, porque ambos estão lidando com existencialismo. Aquele na perspectiva de Sartre e Heidegger, e aqui na perspectiva do Camus, que já é um avanço, não um avanço, porque falando do avanço dá a impressão que ele evoluiu conceitualmente, mas não é isso. Digamos que é uma outra perspectiva do existencialismo, porque aqui a gente tem a perspectiva do absurdo, que é uma questão cara a Camus. Antes de começar, se você se interessa muito por esse tema, eu aconselho a ler O Mito de Sísifo, de Camus. Aqui é um ensaio filosófico em que ele até menciona um mote aqui do estrangeiro, né? Em algum momento aqui ele fala, e eu não vou ler porque já seria spoiler do que vai acontecer aqui. Mas o que é caro aqui? Ele inicia essa obra dizendo que a questão fundamental da filosofia deveria ser o suicídio. Não é a primeira vez que eu leio isso. Eu acho que alguém antes dele já disse isso, né? Eu já até comentei isso antes. Mas ele começa essa obra dizendo isso. Este livro faz parte de uma trilogia, um ciclo de livros que ele escreveu sobre o absurdo. Porque aí ele publicava ensaios filosóficos, aí romance, peça de teatro e tal. A peça de teatro sobre o absurdo foi Calígula, né? Sobre o Imperador Romano. Esse aqui foi um ensaio filosófico. E este aqui é o romance sobre o absurdo. Por que o mito de Sísifo e por que o absurdo? E por que o suicídio? Ele fala que a existência não tem sentido. Vejam só que aí a gente já está dialogando com o Sartre e o Heidegger. A existência não tem sentido. É como no caso do mito de Sísifo, que o cara sobe lá, o Sísifo sobe toda a montanha com a pedra, chega ao cume, ela rola, e ele desce para carregar a pedra novamente ao topo, sabendo que ela vai rolar de novo, ele vai. Ou seja, é uma atividade sem sentido. E aí ele fala para a gente prestar atenção que ele se prende à expressão do Sísifo ao descer o morro para pegar a pedra e subir novamente. É a expressão de isolamento, de consciência de uma função, de uma atividade sem sentido nenhum. Como ele associa isso à questão do suicídio, à questão da falta de sentido? Ora, para que fazer as coisas se a gente sabe que vai morrer? Para que tanta coisa? Para que fazer tanto se a gente sabe que vai morrer? Se nada tem sentido. Essa é a perspectiva dele. Agora sim, vamos à obra. Aqui, o personagem principal, o Meursault, né, a gente só sabe esse nome dele, a gente não sabe o prenome, a gente só conhece ele pelo sobrenome. Ele começa dizendo assim: hoje minha mãe morreu, talvez ontem, eu não sei mais. Recebi o telegrama do asilo dizendo: mãe morta, enterro amanhã, parará, parará. Alguma coisa assim, gente, minha edição está em francês. E aí eu já alerto para uma questão. Ele não sabe ao certo a data da morte da mãe. Isso parece absurdo. Isso é absurdo. O livro começa assim, e essa questão é central em toda a obra. Para tudo que vai acontecer aqui, essa é a questão central. Ele está incerto sobre a morte da mãe. E toda a questão ele recebe o telegrama do asilo onde a mãe estava, avisando que a mãe morreu, e ele não sabe se foi hoje, se foi ontem, e aí ele tem que ir para lá. E aí ele parece se ocupar mais da necessidade prática de conseguir uma gravata e alguma coisa que denote, eu esqueci outra, não sei se é o bracelete, uma tarja, uma gravata, enfim, de luto.
E então assim, ele, não que ele fique preocupado com isso, mas ele se movimenta mais no sentido de conseguir essas coisas práticas do que com o fato da mãe ter morrido. Então ele vai pro enterro, ele vai longe, aí ele vai refletindo, né? A gente acaba sabendo que a mãe, ele colocou a mãe no asilo, ele não tinha condições de dar atenção a ela e tal, tinha que trabalhar. A mãe sentiu no começo, mas depois se acostumou. E ele nem ia visitá-la, porque isso tomaria o domingo todo dele. Visitar a mãe no asilo, porque é outra cidade, então tomaria todo o domingo dele. E aí a mãe acabou morrendo, chegando lá, ele descobriu que a mãe estava noiva e assim, ele não sabia nada da mãe dele. Aí outras pessoas lá no velório chorando e ele dormiu, cochilou. Quando ele acordou, ele olhou as pessoas olhando para ele, como se estivessem julgando. E estavam julgando. E aí ele foi oferecer um café para ele e ele tomou. Então todo mundo começou a achar um absurdo o comportamento dele. No dia seguinte, ele foi ao cinema, ele encontrou uma ex-colega de trabalho. E assim, eles tinham tido assim um flertezinho, mas não tinham se envolvido. Aí a ex-colega, eles se envolveram, eles foram ao cinema, eles viram uma comédia. Pensem, a mãe morreu, enterrou a mãe, no dia seguinte veio uma comédia, né, do Fernandel, que é um filme de comédia. E namora, sai com a moça e vão pra praia, vão nadar, não na praia, eles vão nadar e tal, e aí ela descobre que a mãe dele morreu, ele conta pra ela, assim, com naturalidade, ela leva até um susto, né, como ele tá nessas atividades se a mãe morreu, mas depois continua. Enfim, ele segue a vida assim. Pra ele, tudo tanto faz como tanto fez. E tem um vizinho que tem um cachorro e eles se odeiam, o vizinho e o cachorro se odeiam reciprocamente. O dono vive brigando com o cachorro e o cachorro rosnando pra ele, ele bate no cachorro e tal, há 8 anos assim. E pensem o peso disso nessa narrativa, porque há 8 anos assim. Depois, um belo dia, este dono chega desesperado, esse vizinho chega desesperado porque o cachorro fugiu. Ora, quem não fugiria? Só apanhando, sendo maltratado. Fugiu, ele fica sem chão, ele começa a sofrer absurdamente. Aí a gente pensa, nossa, ele perdeu o cachorro, que aparentemente odiava, dava o trabalho, né, e sofre desse jeito. Outro perde a mãe, está lá, tipo poste. Aí o Meursault, nessa vida dele, assim, tanto faz como tanto fez, ele acaba tendo uma amizade assim, superficial. É superficial porque pra ele tanto faz como tanto fez. Um vizinho lá que é um gigolô. E aí esse gigolô bate acho que numa prostituta tal, ele testemunha, aí esse amigo pede para ele testemunhar a favor, aí cumpre ele, tanto faz como tanto fez, fala que sim. E aí esse gigolô acha que ele já é amigo, tá? Convida ele para um fim de semana na praia, e ele vai, ele leva essa namorada dele. Ele vai, e aí acontece um lance na praia, porque os irmãos da moça que apanhou vão lá tirar satisfação, enfim. Aí acontece uma coisa aí que termina a primeira parte do livro. Ele vai com um amigo lá, se envolve e comete uma coisa, faz uma coisa errada lá, e depois toda a segunda parte é em decorrência desse ato que ele cometeu lá na praia. E aí nós temos o que? Na primeira parte. O que é imprescindível aqui? Além de ter esta criatura que pra ele tanto faz como tanto fez. Isso indica o quê? Isso são traços de psicopatia. Vocês concordam? Porque ele não tem culpa, pra ele tanto faz como tanto fez. Isso é típico de psicopata. Não tô falando que ele é um psicopata, mas é traço de psicopatia. Porque psicopata não tem culpa, tanto faz pra eles os laços de afeto, de parentesco. Tanto faz. Pra ele, tudo assim, é tudo nivelado. É por isso que um psicopata, quando comete um crime e é solto, ele não pode voltar a conviver à sociedade porque ele não se redime, ele não tem culpa, ele não foi consertado, né? Então não adiantou a pena, ele vai voltar a fazer tudo que fez, porque pra ele tanto faz como tanto fez. E o Meursault tem esses indícios assim. E uma outra coisa que na edição em francês é muito evidente. Agora de português eu não sei, eu já li em português, mas não tenho mais a edição. A questão aqui do tempo verbal. Aqui tem uma questão muito cara essa obra, porque o tempo verbal causa uma imprecisão e ambiguidade que talvez no texto em português, numa tradução, não seja tão evidente.
Em francês tem um tempo verbal que a gente não utiliza em português. Ele começa assim: aujourd'hui, mamãe é morta. Hoje, mamãe está morta ou é morta. Porque em francês a gente usa um verbo só para ser e estar. Em português a gente tem dois, em francês a gente tem um só. Então é o être. Então é morta. Então hoje ela é morta ou hoje ela está morta. Não dá pra saber. Percebe como fica ambíguo? É hoje, só que a gente não sabe se ela morreu hoje ou se ela morreu antes, né? E uma outra frase que ele utiliza muito é: tanto faz. Você quer isso ou aquilo? Tanto faz. A namorada falou: vamos casar? Eu, tanto faz casar ou não casar. Você me ama? Não te amo, mas posso casar se você quiser. Entendeu? É assim. Tanto faz. Em francês é c'est m'est égal, né? Seria em espanhol o equivalente a me dá igual, ou em francês a don't care, ou em português tanto faz. Só que ele não usa c'est m'est égal no presente, ele usa c'est m'était égal. É um passado imperfeito, que só corrobora a imprecisão, sabe? Você não sabe se aconteceu no passado, se tem efeito no presente, sabe? Sabe o imperfeito? Fazia, era, aquela coisa que foi iniciada, você não sabe se acabou. Se é uma coisa iniciada no passado, né? A função desse tempo verbal é essa. Algo que foi iniciado no passado, mas não há uma precisão temporal. Você não sabe se aquilo já se encerrou, se isso ainda tem efeito. Ele usa esse tempo verbal muitas vezes. Isso causa uma ambiguidade, essa sensação de névoa. Deixa para o leitor completar um monte de coisa na cabeça da gente. É um livro que ele não explica muita coisa. É o leitor que vai dar o sentido que quer. A única coisa que a gente consegue perceber claramente é que para ele tanto faz como tanto fez. E ele não tem culpa. E ele fala, é outra frase que ele repete muito: eu não tenho culpa. Não é culpa minha, ele fala. Uma tradução mais exata. Não é culpa minha. Não é culpa minha. Não é culpa minha. Ou seja, um psicopata não tem culpa, certo? Ele não sente culpa. Não é que ele não tem, ele não sente. E ele fala, não é culpa minha, não é culpa minha, não é culpa minha. Até que ele faz algo errado, que é o fim da primeira parte, e aí é culpa dele. E aí tem todo o desfecho da segunda parte. Então vocês percebem que Camus aqui disse a questão do absurdo, a questão do suicídio, a questão de uma vida sem sentido, tanto faz como tanto fez, porque a gente vai morrer mesmo. Então, tanto faz fazer assim ou fazer assado. E aqui tem um personagem assim, que deixa esse monte de reticências, essa imprecisão, essa ambiguidade, essa incerteza, essa falta de culpa e essa falta de interesse pelas coisas. E eu falei que o fato de ele ter se comportado dessa forma no enterro da mãe, e ele foi bem observado, ia reverberar por todo o livro, certo? E reverbera. Ele fez algo errado no final da primeira parte. E aí na segunda parte, ele acaba tendo que se defender, ele é julgado pelo que fez. E ele é culpado. Aí ele não pode falar mais, não é minha culpa. Ele fez. Mas ele é julgado pelo comportamento que teve no enterro da mãe. Então, falava assim, ele não chorou no enterro da mãe. Então, assim, isso é um absurdo. Ele não é cristão, ele não acredita em Deus, e ele é realmente ateu, para ele tudo tanto faz. E ele foi julgado por não ter chorado. Ele foi julgado por ser diferente, ele foi julgado por ser estrangeiro, ele foi julgado por algo que ele dizia, não é minha culpa, e não era mesmo, os fatos não eram culpa dele. Mas quando ele tinha culpa, ele não foi julgado pela culpa que tinha, ele foi julgado por não ter chorado no enterro da mãe. Daí a gente pode concluir que a sociedade não perdoa. A sociedade tem os seus códigos, as suas regras. E a sociedade não autoriza certos comportamentos. É por isso que ele é um estrangeiro. Ele não é normal para essa sociedade que valoriza tanto a figura materna. Tinha que sofrer. Ele tinha que demonstrar dor. Por mais que ele não sentisse, ele tinha que ser hipócrita. Já que ele não sentia, ele tinha que ser hipócrita para ser aceito. Como por ele tanto faz como tanto fez, ele não é uma pessoa que vai se dar a prestar papéis que para ele não faz sentido.
Para ele, tanto faz como tanto fez. E o que esse comportamento dele tem a ver com o existencialismo de Sartre, de Heidegger e tudo mais? Lá no vídeo da náusea eu falei que o Heidegger falou, olha, se a gente for analisar, vou puxar todos os efeitos de nexo causal, né, todas essas questões de causa e consequência, a gente vai chegar num momento que a gente vai perceber que nada tem fundamento. A gente vai puxar um fio assim, tá, isso acontece por conta disso, mas a primeira coisa acontece por conta de quê? Não tem sentido, não tem fundamento. E aí, na náusea, o personagem lá percebe que as coisas não têm fundamento, que as coisas não têm sentido, e aí faz toda a crítica de Sartre, né, dessa necessidade de ter que se encaixar em modelos pré-estabelecidos. Então você tem que se encaixar, ter que adotar um comportamento que outras pessoas esperam que você tenha. Então, assim, é como se houvesse caixinhas e você tem que se enquadrar na caixinha. Só que você é feito a partir do seu nascimento, a partir da sua existência. Você existe para depois ser alguma coisa. Você nasce nada. Você se torna alguma coisa a partir do nascimento. Então não pode ter uma caixinha já pronta, pré-estabelecida, que vai te formatar, na qual você tem que se encaixar. Como o estrangeiro dialoga com isso? Bom, a gente já percebeu aqui a falta de sentido que eu falei, né? Que o comportamento dele é o comportamento de gente que não vê sentido nas coisas. Tanto faz como tanto fez. Como dialoga com essa perspectiva de Sartre, né? A questão da má-fé em Sartre, que é você ter que se encaixar em padrões pré-estabelecidos, né? Padrões que são sociais. Ora, a gente tem aqui o Meursault, ele não se encaixa, ele não chora no enterro da mãe, simplesmente porque para ele tanto faz como tanto fez, e ele não faz uma encenação, ele não finge, ele não é hipócrita. Ele age naturalmente, porque para ele aquilo é natural, tanto faz como tanto fez. Morreu a mãe, mas tudo bem, todo mundo vai morrer mesmo, eu vou morrer, né? Então para ele tanto faz como tanto fez. Isso assusta? Isso assusta. Como eu falei, parece traço de psicopata, certo? Só que ele se recusa a ter o comportamento que esperam que ele tenha no enterro da mãe. Ele nem sabe a data exata que a mãe morreu. Ele não ia visitar a mãe. Então, assim, ele se recusa a se encaixar em padrões, em vestir carapuça, ter comportamento pré-estabelecido por outras pessoas. Por quê? Não faz sentido para ele. Só que a sociedade não perdoa. Como eu disse, a sociedade não perdoa. A sociedade não autoriza certos comportamentos. Agora a segunda parte do livro, que eu já adiantei à medida que pude sem spoiler, mas agora com spoiler. Então se você não quiser saber exatamente o que ele fez e como isso se desenrola, né, no resto do livro, você pode parar por aqui, porque os comentários que eu fiz acho que são razoáveis para você ler a obra, interpretá-la a partir dessas perspectivas filosóficas que eu falei, certo? Agora, se você quiser ver a continuação dos comentários, é só continuar assistindo. Se você não quiser continuar assistindo, por favor, dê meu joinha aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá. O que acontece no final da primeira parte? Ele foi pra praia com um amigo e eles cruzaram com os irmãos da moça, que foram tirar satisfação e tal, e esse amigo dele, gigolô, estava armado. E ele, para proteger o amigo, para evitar alguma coisa, ele pega a arma do amigo. E acontece um lance lá, uma coisa mal ajambrada, o sol muito forte, atrapalha a visão dele, só sei que ele atira no cara. Ele atira e o cara cai. Se não fosse o bastante, o cara caído já, acho que já até morto, ele vai lá e dispara a arma. O cara já caído. Isso foi agravante, porque por que ele disparou a arma? Ele poderia alegar legítima defesa? Ele até poderia, se fosse um tiro só. Depois ele vai lá e dispara a arma. Ele também sabe explicar por que fez. Ele é preso e pra ele também, tanto faz como tanto fez. E aí vem todo o julgamento dele. Aí tudo que aconteceu durante a morte, desde a morte da mãe dele até o comportamento dele posterior até este acidente, tudo volta. Porque tudo que ele fez e por tudo que foi observado, isso entra em questão. E aí acontece o que eu falei, ele é julgado não pelo crime que cometeu, ele é julgado por não ter chorado na morte, no enterro, no velório da mãe.
e ele é julgado, ele é condenado à morte. E a gente não sabe se vai ter uma remissão da pena, se a pena vai ser comutada. Ele passa por um período preso depois da sentença, e o livro não se encerra com a morte dele ou com a remissão da pena, a gente não sabe. Durante esse período que ele aguarda, né, depois que já foi condenado, ele rejeita a visita de um padre que quer confessá-lo. Ele solta os cachorros em cima desse padre, que quer que ele se confesse, que aceite Jesus, essa coisa toda. Aí a gente tem um momento em que ele, acho que é o único momento do livro em que ele não reage de maneira tanto faz, tanto fez. Não, ele tem uma reação agressiva. Ele fala que não acredita, que não tá nem aí, que não sei o quê. Não que ele tenha mudado o pensamento, mas ele muda o comportamento. Ele é muito agressivo com o padre. Não quero saber, eu não acredito em Deus, tanto faz, eu vou morrer, todo mundo vai morrer mesmo, sabe essas coisas? E termina mais ou menos assim. Então aqui a gente tem o absurdo da existência, a existência sem sentido, já que a gente vai morrer, tanto faz como tanto fez. A gente tem uma personagem estranhíssima, uma personagem julgada por ser estrangeira, não por ser um criminoso. Percebam, o fato de ser estrangeiro, nesse sentido de não se enquadrar nos padrões, foi muito mais pesado para a sociedade do que o fato de ele ter cometido um crime. Ele não se comportar como os outros foi muito mais sério do que ter matado uma pessoa. E aí a gente tem a questão lá da náusea, que o Sartre critica quem se comporta como os outros, quem se enquadra nessas caixinhas, quem não se faz. Mas o Sartre elogiou muito essa obra, hein? É um personagem muito estranho. Talvez eu faça um vídeo ainda sobre os personagens mais estranhos da literatura. Ele com certeza entra para esse vídeo. Eu não sei se esse vídeo está a contento para quem me pediu tanto, mas é uma obra que eu já li 3 vezes. Você lê rapidamente, eu reli em um dia e li em francês. Você lê rapidamente porque é uma leitura fluida, precisa, não tem nada mais, nada menos, sabe? Eu acho que o Camus ele foi muito feliz ao escrever essa obra porque ele escreveu o que tinha que escrever. É a ideia da concisão. Concisão não no sentido de escrever pouco. Concisão no sentido de escrever o suficiente. Se os suficientes fossem 800 páginas, teria 800 páginas. Se fosse uma página, teria uma página. A ideia de concisão é isso. É o necessário para dizer o que precisa ser dito. E ele foi conciso. Ele escreveu o necessário para dizer o que ele queria dizer e para causar essa ideia assim enevoada dessa personagem, dessa situação. E ele fez isso muito de propósito, para mim fica evidente, principalmente por conta do tempo verbal que ele usa. É muito ambíguo. O tempo verbal reforça a ideia de tanto faz. Pode ser isso agora, pode não ser, foi isso ontem, pode ser que seja hoje, mas pode não ser hoje mais, entendeu? Pode ter morrido ontem, pode ter morrido hoje, que diferença isso faz? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o joinha, não se esqueça de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais e comentem aqui embaixo. É uma obra que suscita muitos comentários, tá bom? Muito obrigada por assistir, beijos e tchau, tchau.